E vamos imediatamente a Brasília. Lá está o nosso repórter Bruno Pinheiro, que vai trazer informações, as movimentações sobre a saída do ex-presidente Jair Bolsonaro do prédio da Polícia Federal. Não é mesmo, Bruno? Exatamente, a gente continua acompanhando, essa é a chegada dos advogados que acompanham o ex-presidente da República, Jair Messias Bolsonaro. Ele chega de carro até esse local que é a saída da sede da Polícia Federal e logo na sequência conversa com jornalistas em uma área que já foi reservada. A gente já vai vendo então os advogados que vão acompanhando o ex-presidente, estavam nessa oitiva. Ele chegou por volta de 1h40, quase 2 da tarde, a hora que justamente iniciou uma importante oitiva. A gente já disse que já são 4 vezes que o ex-presidente vem à sede da Polícia Federal e novamente esta oitiva envolvendo essas revelações do atual senador Marcos Duval. Esse veículo que chega agora exatamente é o veículo que está o ex-presidente da República, que vai se aproximando nesta região aqui, onde é o acesso à sede da Polícia Federal. A gente vai ouvir o que vai responder o ex-presidente, o que ele revelou aos agentes da Polícia Federal nesta quarta-feira em mais um importante depoimento. Esse é o veículo, então a gente observa essa chegada, toda a movimentação de jornalistas e de quem vai acompanhando esta imagem ao vivo já neste momento, a chegada. Vamos ouvir o que vai responder agora o ex-presidente da República, Jair Messias Bolsonaro. Todo mundo tá pronto? Vamos lá? Não. Peraí. Vou quebrar aqui. Calma. Pode ir? Vamos lá. Boa tarde, presidente. Como que foi o depoimento? Motivo de mais um depoimento e muitos outros terão. Parece que é algo programado para constranger. E não é a Polícia Federal. O motivo do depoimento de hoje foi de uma reunião que estive, sim, o Daniel Silveira e Alexandre de Moraes, dia 8 de dezembro do ano passado. Alexandre de Moraes, presidente? Desculpa aqui. Marcos Duval e Daniel Silveira, no dia 8 de dezembro do ano passado. O que foi tratado? Nada. Por que tomou volume esse aqui? Porque no início de fevereiro desse ano teve uma live do Marcos Duval, onde ele falou que tinha uma bomba que ia ser publicada na Veja poucos dias depois. Na própria manhã, o Marcos Duval se retratou e falou que não tinha nenhuma bomba. E daí tornou-se público uma mensagem no Zap do Marcos Duval para o senhor Alexandre de Moraes no dia 9 ou 10 de dezembro, logo após aquela reunião comigo. Isso está à disposição da mídia, nós mesmos divulgamos, onde no final da mensagem que o Marcos Duval mandou para mim, eu respondi para ele embaixo, coisa de maluco. Ele disse, exatamente. Ou seja, nada aconteceu no dia 8 de dezembro, até porque eu não tinha nenhum vínculo, com o senhor Marcos Duval. O que eu me lembro, eu nunca tive uma reunião com ele, nunca recebi audiência, a não ser talvez fotografia, o que é muito comum acontecer entre nós. Então nada foi tratado, não tinha nenhum plano, pelo menos o tratado ali, naquela reunião de aproximadamente 20 minutos, para alguém gravar o ministro Alexandre de Moraes. Qual foi o motivo do encontro? Então, todas as perguntas eu respondo lá, fiquei em silêncio. O que é comum, como tive também no passado, um deputado que já era conhecido foi lá falar comigo sobre vacina, eu fiquei calado também. Agora o senhor entendeu que ele usava essa conversa com o senhor, uma conversa com o Alexandre de Moraes para tentar ter uma autonomia, tentar ter ali um símbolo de amizade entre o senhor e também o ministro? Se pegar um pouquinho no tempo, que eu fui recordar, teve uma audiência pública antes do dia 8, acho que foi no Senado, e em dado momento o senador Marcos Duval pegou o microfone e falou, eu estou saindo agora porque tem uma reunião com o senhor Alexandre de Moraes. Bem, ele quis demonstrar ali que tinha algum grau de amizade ou intimidade, com o ministro Alexandre de Moraes. E tudo começou por aí. Daí então houve o contato do deputado Daniel Silveira, que o Marcos Duval queria falar comigo, assunto importante. Presidente, você disse que ele ficou em silêncio no dia 8, mas Silveira e Duval conversaram sobre o que nesse dia?
Olha, o que eu tirei da conversa que calada ali é que o Daniel Silveira queria que o Marcos Duval falasse alguma coisa. Ele também não falou nada, né? Alguma coisa o quê? Alguma coisa. Porque, olha só, eu não sei qual foi o contato do Daniel Silveira com o Marcos Duval, o que eles conversaram. O que eu tinha de conhecimento também, ainda tenho, né? Pode ser que seja equivocado, é que Daniel Silveira e Marcos Duval não tinham relacionamento. Passou a ter após aquela audiência pública, onde o Daniel Silveira, ao falar que iria se encontrar com o ministro Alexandre de Moraes, Marcos Duval fosse se encontrar com o Alexandre de Moraes, podia extrair alguma coisa de útil desse possível relacionamento entre o senador e o ministro. E uma história do... Se um ficou esperando o outro falar alguma coisa, o senhor não disse nada, essa reunião não tem interesse. Por isso que ela foi curta. Não tem interesse. Quanto tempo durou? Uns 20 minutos. Não durou. Olha, existia um namoro naquele momento de trazermos senadores para o partido, tá? E nada mais além disso. O senhor não essa versão do Marcos Duval... Porque eu fui articular alguma coisa com um senador que eu nunca havia conversado com ele. Essa versão do Marcos Duval, presidente, ele alega que não reconhece se era no Alvorada, ele não reconhece onde era essa casa. Aconteceu no Alvorada? Onde foi? Foi no Alvorada. Eu acho que o Marcos Duval também se equivocou, né? Não foi só o Daniel Silveira. O Marcos Duval achava que era na Granja do Torto, demonstrando... até nenhuma intimidade comigo, se bem que o Alvorada sempre esteve aberto para... Todo mundo me procurou. O que mais o senhor falou para os investigadores aqui no depoimento? Só falei o que foi perguntado. O que mais foi perguntado? Nada. Perguntado basicamente isso. Que tratou a reunião? Nada. O senhor tem medo? Como o próprio Marcos Duval, em zap, para o ministro Alexandre de Moraes, no mesmo dia ou no dia seguinte. Você tem medo de ser indiciado? Deixar o presidente Lula assumir era do Daniel Silveira, senhor? Não, ninguém tratou disso, assumir. Olha, a transição minha foi pacífica, 2 meses, ninguém do PT questionou que não foi bem recebido, não teve acesso a tudo que queria naquele respectivo ministério. Todos, desde o da Damares até o do Paulo Sérgio, que era da Defesa. Tudo foi passado. Nesta reunião do presidente, com o senador Marcos Duval e com o deputado Daniel Silveira, em nenhum momento, reunião curta, reunião rápida, em nenhum momento desta reunião apareceu o nome do ministro Alexandre de Moraes. Nesta reunião não foi discutido nenhum ato preparatório, nenhum plano conspiratório. Repito aqui, quero deixar isso muito claro, uma conversa rápida, uma conversa lacunosa, nenhum tema determinado pode ter sido discutido. Mudança partidária, naquela época cogitava-se a mudança do senador Marcos Duval para o PL. Repito aqui para que fique muito claro, nessa reunião rápida no Palácio do Alvorada, ao contrário do que foi dito, nenhum ato preparatório, nenhum golpe, nenhuma conversa, o nome do ministro Alexandre de Moraes jamais foi citado, muito menos qualquer tentativa de gravação junto ao ministro Alexandre de Moraes. Quando o ministro Alexandre de Moraes propôs ao senador Marcos Duval que reduzisse a termo o que ele dizia que era um plano, o senador disse que era uma coisa de inteligência extraterrestre, uma inteligência fora do Brasil, e se recusou a reduzir a termo referido plano. Portanto, parafraseando o ministro Alexandre de Moraes, nada do que não está a termo deve ser levado em consideração. Então eu endosso a fala do ministro Alexandre de Moraes quando diz que nada do que está a termo deve ser levado a sério, e é esse o nosso posicionamento no depoimento de hoje. O presidente se arrepende de alguma declaração sua, presidente? Marcos Duval inventou toda essa história. Marcos Duval inventou toda essa história, então? Não vou falar se ele inventou ou não inventou, ele que responda pelos atos dele, né? Ele foi levado ao Alvorada pelo Daniel Silveira, que me disse que ele tinha interesse em conversar comigo. Um assunto extremamente importante, tá? E tudo que o Daniel Silveira sempre fez, né? No passado tinha o nome Alexandre de Moraes. Agora o senhor, como advogado do doutor, desde que o senhor deixou a presidência, o que o senhor pensa sobre isso? Não entendi. Esse é o 4º depoimento do senhor ABF desde que o senhor deixou a presidência. Muitos outros terão. Eu acho que fazer uma busca e apreensão na minha casa contra a orientação do Ministério Público atrás de cartão de vacina, no meu entender, é um ato para de esculacho. Não roubei nada,
nunca conspirei nada, tá? É para esculachar, é constrangimento perante a opinião pública, é desgastar. Se eu não tivesse nenhum capital político, não estariam fazendo tudo isso contra mim. Já sobre o cartão de vacinação, ontem a oitiva do Mauro Cid, justamente onde iniciou a investigação na presidente, o senhor acompanhou a oitiva, ele não respondeu, fez um discurso rápido, reforçou que o senhor disse que não era amigo, que ele acabou sendo indicado lá em 2018, qual é a sua avaliação? O que eu sempre falei do Cid? Ele é filho de um colega da minha turma. A gente sempre trata os filhos de colega de turma como se filhos nossos foi. O tratamento meu com o Cid sempre foi muito respeitoso e ele me serviu muito bem. Agora, eu tive 4 ajudantes de ordem. Todos foram indicados pelos respectivos comandantes de força. Se fosse um outro capitão qualquer, o major, o tenente-coronel, eu aceitaria. Por exemplo, os ajudantes de ordem do vice, pelo que me consta, ele que escolheu. O meu não foi o que escolhi. É sinal que eu reconheço a competência, a capacidade e a indicação feita pelos respectivos comandantes de força na época. É importante dizer uma coisa... Medo todo mundo tem, né? Não quero morrer. Mas com essas ações... Você está onde, Deixa, não é preocupado. Olha o que acontece. Vamos lá, hoje em dia, tem quase 300 pessoas presas em Brasília. Qual a acusação? Não existe terrorismo, tomada de poder. O que é isso? Num domingo, se toma poder num domingo, você tem que mirar a cadeira ocupada. Temos exemplo agora na Rússia, lá com o grupo Wagner, né? Então lá houve uma tentativa aqui, com pessoas com Bíblia embaixo do braço, orando, rezando. Essas pessoas, sem uma arma, sem um canivete, essas pessoas queriam dar um golpe, meu Deus do céu. Parece que criaram a figura do golpe, e agora estão tentando construir algo para dar credibilidade ou sustentação a esse hipotético e fantasioso golpe de 8 de janeiro. Presidente, o senhor se arrepende dessa reunião com o Marcos do Val? Não, eu recebi um montão de gente. Quando eu recebo parlamentar, todos os parlamentares pediram audiência comigo, acho que raramente algum não atendi por falta de tempo. O resto recebo todo mundo. Quando o parlamentar queria falar comigo, às vezes o cara adiantava o assunto, às vezes não adiantava, tratava na hora. Por que o senhor enviou uma lista do TSE com nomes de aliados seus que estariam ali respondendo a ações? Foi matéria de vocês, A própria imprensa falou que aqueles nomes estavam, né? E eu tinha uma relação no Zap, mais de 100 pessoas, eu acho que metade parlamentar, e botei na linha de transmissão. Na linha de transmissão, matéria. Esse pessoal tá lá, os nomes estão lá no TSE para possível... Inclusive o seu. Cassação, inclusive o meu. Agora, as conversas, doutor, entre as mensagens de WhatsApp não aparece o nome de Bolsonaro. Isso ajuda os advogados a montar uma linha para a defesa? Desculpa, não aparece o nome de Bolsonaro nas mensagens? As conversas não aparecem que o presidente enviou, que fez alguma articulação sobre esse roteiro, sobre esse plano. Mas ele não fez. Eu estou dizendo, isso ajuda os advogados? Eu acho importante. Não é importante. O telefone do Cid. Por que o telefone do Cid tinha tanta coisa lá dentro? Ele nunca se preocupou em apagar nada. O telefone dele, eu chamo de Muro das Lamentações, é uma caixa postal. Tudo que chegava para nós, para tratar coisa com o presidente, para tratar coisa com os ministros palacianos, ia para o telefone do Cid. Acredito que metade das coisas que chegavam no telefone dele nem conseguia abrir. Daí vem aquela história, o major lá do Rio de Janeiro, 02, né? 02, o Ailton, que está preso, questão de vacina. E tem uma mensagem dele para o Cid. Nem sei se o Cid abriu aquela mensagem. O major, ele não é major, ele foi excluído, foi expulso do Exército no início de 2000 e pouco. Ele foi candidato a vereador, deputado várias vezes, não conseguiu nada. Não tem liderança nenhuma. Quero dar importância para ele por causa de um áudio que eu mandei para ele. Eu falei, Ailton, você é o 02, o 01 é o Hélio Negão, que é meu irmão. Eu não posso nem falar o seu número, boa sorte. O que é isso? Ele queria que eu gravasse um vídeo para ele por ocasião das eleições, eu não gravei para ninguém. E pela data desse áudio, e nem posso falar o seu número, é sinal que ele queria algo no tocante a uma propaganda eleitoral. O Ailton tem capacidade, é o 02 do Bolsonaro no Rio. Eu chamo meus filhos 01, 02, 03, porque eu esqueço o nome deles, pô. Tá?
Presidente, mas no celular do Cid tinha aquela foto que ele enviou para ele mesmo de um documento também, que teria ali um roteiro de ações a serem tomadas contra o TSE. Aí seria um documento que ele mandou para si mesmo, não que alguém chegou para ele. O que eu posso ver disso? Eu vi a declaração do senhor Ives Gandra Martins, que seria, segundo Ives Gandra, um trabalho da Escola de Comando do Estado-Maior do Exército, no qual o Cid era chefe de um grupo e a tese deles foi o artigo 142. É isso que eu vi, isso que eu tomei conhecimento. Acho que vale ressaltar no tema do Cid, adicionando o que a senhora perguntou. O Cid está preso hoje, completa os 71 dias, não há denúncia formal, portanto a defesa nem sabe sobre o que se defender. O Cid é pai de 3 crianças, de 3 meninas. Aos nossos olhos, prenderam o Cid e jogaram a chave da cela dele fora. Então isso merece o destaque. O Dr. Paulo conhece bem o rito processual penal com relação à prisão preventiva, requisitos da prisão preventiva. A gente precisa compreender o seguinte: para você decretar a prisão preventiva, para além daqueles princípios de garantia da ordem pública, é necessário indícios de autoria e materialidade, que são os mesmos pressupostos para você processar alguém. Portanto, se você prende preventivamente, você tem 15 dias prorrogáveis por mais 15 para formalizar essa acusação. E qual é o ponto disso? Sem uma acusação, o indivíduo não pode se defender. E ele fica preso sem ter como exercer sua defesa. Esse é o grande ponto crítico, e aí de se dizer que prenderam e jogaram a chave fora. O mesmo eu adiciono aos outros, ao Max e ao Sérgio Cordeiro, os 2 assessores do presidente de longa data, que também estão presos há muito tempo. Inúmeros recursos já foram interpostos e continuam sem apreciação. Eu não sou advogado, nem rábulo eu sou, mas segundo os advogados que eu tenho conversado, não tem justificativa essa preventiva para os 3. É o capitão Cordeiro, um capitão da reserva do Exército, é o sargento Max do BOP do Rio de Janeiro, à minha disposição, e o próprio tenente-coronel Cid, que eu digo que ele está vinculado ao Exército, está mais vinculado à presidência da República, no caso o GSI. Agora, não justifica essa prisão em cima deles, não tem justificativa. Isso é um ato contra o Estado Democrático de Direito. Falam tanto em romper isso, né? Ter uma ruptura. Estão fazendo agora exatamente o que acusa os outros de tentar fazer. Só isso, mais nada. Com relação ao depoimento de hoje, mais alguma pergunta? Se vocês pretendem processar do Val por difamação, calúnia ou algo do tipo? Ainda a defesa vai estudar se há elementos para isso, mas não creio. A reunião acabou, para mim estava encerrado. Eu não vou... O que vai de gente lá falar comigo, ia, alguns falavam absurdo, simplesmente nada a falar, mas muito obrigado. Caso é muito grave, né, presidente? Não, o Marcos Duval é que tem que responder pelos atos dele, pô. Você pode ver, a live dele, acho que foi com o MBL em fevereiro, onde ele falou que tem uma bomba para Veja agora, já tinha dado entrevista, né, para indicar, para Veja sexta-feira, quebrou as pernas da Veja, inclusive. E algumas horas depois ele falou que olha, nada, o presidente Jair Bolsonaro nunca tentou fazer nada, nunca fez nada, etc. Ficou em silêncio durante a conversa, né, um monólogo praticamente, e ponto final. E mais, se quiser eu dou para vocês aqui a informação, né, o zap que ele mandou para o presidente Alexandre de Moraes na mesma noite ou no dia seguinte. Alguém tem aí? Vale a pena ver. Então, ou seja... Agora, muita coisa aconteceu ali, o Marcos Val falou muita coisa, o próprio senhor ministro Alexandre de Moraes também falou alguma coisa. Desdisse muita coisa depois. Mas não incomoda o senhor o fato de ele ter contado essa história, colocando o senhor no meio de uma reunião com o teor golpista? Eu não posso incomodar, pô, eu tô aí, né, tô exposto, o chefe da nação tá exposto o tempo todo. Se arrependeu, pô, não se arrependeu, poxa, acontece, pô. Aconteceu, fez, encara, pô. Agora, dizer que o 8 de janeiro teria sido um ato golpista, pelo amor de Deus. Quando vejo a CPMI trabalhando, pedindo informações, como vejo parte da CPI aqui do Distrito Federal também, pede a relação do pessoal que estava em hotel em Brasília, tá? Que segundo o coronel Neme, acho que é o nome dele aqui da PMDF, falou que tudo que aconteceu naquele dia 8, de grave,
foi tramado por pessoal que estava em hotéis em Brasília. E a comissão nega votar o requerimento para pegar o nome de quem estava em hotéis. Presidente, o senhor não admite o teor golpista no 8 de janeiro? Eu sempre joguei, não, golpe nenhum. Você não vai dar golpe num domingo, para cadeiras vazias, sem canivete, sem um canivete, sem arma nenhuma, sem armas. Vamos voltar ao tema de hoje. Esse aqui é o diálogo que o presidente fez menção. Isso trata-se de uma mensagem em que o senador... Pois não. Posso pegar aqui? Pode. Só... Eu vou dar pra vocês. Eu deixo com vocês. Eu deixo com vocês. Deixa eu gravar aqui, ó. Isso. Vou ler pra vocês. Vou virar. Vou ler pra vocês. Para aí. Segura um pouquinho. Vou ler pra vocês. São 10 segundinhos aí. Eu deixo com você. Eu deixo com você. Vou explicar. Isso aqui é um zap do senador Marcos Duval, enviado ao ministro Alexandre de Moraes. Por que nós temos isso? Porque esta mensagem foi encaminhada também ao presidente. Leio a mensagem. Boa noite, ministro. Desculpe incomodá-lo no seu horário de descanso. Acabei de pousar no meu estado, só retorno para Brasília na próxima terça-feira. Mas preciso adiantar uma parte do encontro que considero de alto grau de importância. Quem está fazendo toda a movimentação com o objetivo de levá-lo à perda de função de ministro e até ser preso é o DS. O PR não está fazendo nenhum movimento nesse sentido. O DS está tentando convencê-lo, dizendo ao PR que eu conseguiria adquirir as peças. O presidente responde a esta mensagem ao senador Duval. É a única ocasião em que o presidente interage com o senador. Coisa de maluco. Exatamente. O senador Duval responde. Exatamente. O senhor pensou em denunciar em algum momento depois que ele falou isso? Pô, isso é coisa de maluco, não vai denunciar ninguém, pô. Quer ficar, querido? Valeu, pessoal. Obrigado. Dia seguinte. É isso, agora vocês ficam com o 3 em 1 e o Evandro Cine, que vai repercutir essa entrevista coletiva improvisada de Jair Bolsonaro.